Gravando. Então, a gente está corrigindo a prova, né? Aqui. Quando eu tô falando que a roupa seca no varal, né? A água que tá lá no meio, assim, né? Das traminhas da roupa, né? Tá passando do estado líquido para o estado gasoso, tá evaporando, né? Então, assim a resposta. Qual a importância da radiação solar no ciclo hidrológico? Teve gente que foi buscar a resposta dessa que pergunta aqui, ó, na internet, tá? É fácil para a gente, professor, identificar que vocês estão pegando coisa da internet, gente. Não façam isso. Vocês precisam só prestar atenção na aula, estudar, né, para fazer uma boa prova. Então, essa questão aqui era do questionário, né? A gente já tinha corrigido, já estava lá no Classroom a resposta, certo? Ou seja, a radiação solar ela é fundamental, né? Para quê? Para que a água evapore, tá? Se transforme do estado líquido para o gasoso. Essa daqui, qual a origem das águas que abastecem a bacia hidrográfica onde está incluída a Lagoa do Peri? Gente, quando eu falo de origem de água, né, a gente estudou a questão dos regimes, né? Tem o nival, que é da neve, né? Tem o misto, que envolve a neve e o pluvial, né? Tem o pluvial, que é das chuvas, certo? E daí, vejam, eu coloquei aqui respostas bem bobas, né? Amazônica, Rio Nilo, e teve gente que assinalou, né? Me falaram que foi sem querer. Eu acreditei. Mas vejam, aqui a gente não tem neve aqui em Florianópolis, gente, tá? Aconteceu um evento, né, há um tempo atrás, sei lá, 4, 5 anos atrás, de um ponto muito alto ali na Palhoça, né, no Morro do Cambirela, neve lá em cima, mas isso foi um caso muito raro, né? Aqui em Florianópolis, né, por a gente estar muito próximo, e no continente também, por a gente estar muito próximo da água, né, é difícil ter neve. É um caso muito extremo. Então, a resposta dessa aqui era pluvial, era chuva, né? Rio perenes e intermitentes são a mesma coisa, né? E aí, não. Perene é o quê, Maria Clara? Tá aqui, pro. O que tu disse? Rio perene é o quê? Ai, prof, eu esqueci. Rio perene, Posso, prof? sim. Não, ô, prof, é por causa que nessa questão é a que eu te mandei, que eu tinha colocado uma resposta, só que eu queria que fosse outra, lembra? Sim, Que eu eu te mandei por considerei a e-mail. sua resposta do e-mail. A gente combinou isso aqui em sala e eu considerei, mas você não sabe o que é rio perene nem rio intermitente? Esqueceu? Ai, prof, agora me deu um branco na mente, esqueci. Alguém sabe dizer o que é um rio perene? Eu acho que eu sei. É o que corre o ano todo. Isso, é um rio permanente, né? Não, ele, durante todas as estações do ano, né? Ele vai ter água, ele vai fluir, certo? E daí o rio intermitente é o oposto, né? O que é o rio intermitente? É aquele que numa estação do ano, numa estação de seca, né, com menos chuvas, ele vai diminuir muito, muito, muito o seu curso, o seu fluxo, né, ou pode até ficar extinto durante um tempo, tá? Então, eram oposições, né? Aí aqui, a rio intermitente já dá a resposta, né? São aqueles que em uma época ou estação ficam com pouca água, podem até sumir, correto, né? Esse daqui exigia, né, vocês saberem um pouquinho aí dos países, bastante gente errou, né? Mas enfim, havia a resposta correta, né? A resposta correta era essa aqui, ó, Canadá e África do Sul. Na verdade, eu queria saber se vocês também conseguiam interpretar esse mapa, né? Porque vocês precisavam pegar um país que tivesse verdinho, Prof, qualquer um desses, e outro que tivesse bege ou rosinha, para fazer essa combinação, tá? Pode falar. prof, eu errei o Canadá. Eu errei porque eu não sabia muito os países, né? Não conseguia saber muitos países. E eu não pesquisei nem nada, eu só assinalei. Daí eu confundi o Canadá com o outro.
Um outro país? E Brasil e Austrália, isso não tá certo? Oi? E Brasil e Austrália não tá certo? Não, porque olha só a pergunta, Vi. Observe o mapa e assinale a resposta que apresenta corretamente o nome do país com muita água potável disponível e o nome do país com pouca água potável disponível. O Brasil e a Austrália, os dois têm muita água, entendeu? Você precisava falar um primeiro país que tivesse muita água e um segundo país aqui que tivesse pouca água, que tivesse Mas, prof, para saber responder essa pergunta, a pessoa tinha que saber certinho cada país, porque imagina confundir a Austrália com Estados Unidos, sei Mas lá. foi isso que a gente fez no questionário, essa questão. A gente fez uma questão assim, eu pedi para vocês anotarem o nome dos países, lembra no questionário? Uma questão do questionário era assim, cite, escreva o nome de 5 países com muita água. Aí a outra pergunta era, escreva o nome de 5 países com pouca água disponível. Prof, Oi. eu lembro que nesse questionário eu tinha botado os países, mas eu tinha botado os que não eram o mais verdinho. Eu botei o segundo mais verdinho. Você falou que estava errado, tinha que ser o verde mais escuro. Então, é porque... Perguntei na prova. Fala, Tom, termina. Aí eu te perguntei na prova, daí eu não entendi muito bem, porque tinha falado que era para botar os mais verdes, e ali não tinha nenhum mais verde, daí eu botei que estava tudo errado. Sim, então, é porque daí aqui, como vocês não podiam consultar, né, eu considerei assim, né, o país com muita água potável, né, e daí com muita água potável são todos os tons de verde, né. A questão lá do questionário, eu não sei se eu tinha, como é que eu tinha falado, não sei se eu tinha falado com mais ou com o maior nível de água potável, né, mas sim, isso mesmo. Eu lembro que aconteceu isso na nossa correção do questionário. Eu lembro que eu te corrigi, né? Porque era justamente para você assinalar esses específicos mais verdões, assim, né? Porque daí na prova ia ficar muito específico, né? Alguém sabe dizer onde é que fica Papua Nova Guiné? Né? Sim. Poucos de vocês saberiam. Aí, por isso que eu ampliei e coloquei no texto aqui, ó, que tem muita água disponível, né? Sei nem onde é que fica a Itália. Essa aqui, né? A botinha. É fácil de encontrar, né? Eu tenho quase certeza que eu confundi, porque na prova eu me lembro de ver o Brasil, que estava verde, e eu vi um país que estava bege, meio rosinha, e eu confundi com a Austrália. Eu falei, então vou botar Brasil e Austrália. Só que não era Austrália. Mas, enfim, gente, essa questão aqui valia meio ponto, sabe? É uma questão que eu queria saber se eu já estava, né, avaliando se vocês tinham feito o questionário, né? Tinham estudado pelo questionário, né? Se vocês sabiam interpretar o mapa, que já foi um conteúdo que a gente aprendeu esse ano, né? Perceber aqui que tinha que interpretar que um lado, o primeiro país tinha que estar verdinho e o segundo país tinha que estar bege ou rosa, né? Isso é uma interpretação de mapa, por exemplo, que vocês vão precisar em qualquer situação, né? Vamos supor que a Vitória e os amigos dela inventem uma super cicloviagem. Eles vão sair pedalando por aí, vão até Bahia pedalando. É legal eles saberem interpretar um mapa, por exemplo, né? Então, são conhecimentos que a gente vai ganhando também na escola, tá? Para finalizar, esse aqui, como eu falei, né? Vocês podiam assinalar qualquer uma, era uma questão dada, na verdade, né? Essa daqui, da mata ciliar, ela serve de habitat para alguns animais, isso mesmo, filtro agroquímico, está totalmente correto. Totalmente correto, né? Tinha um slide, se eu não me engano, uma bolinha daquele slide, daquela apresentação, falava sobre tudo isso. Estava linkado, né? Então, está totalmente correto. E aqui, para finalizar, gente, olha, eu acho que eu vou anular o meu voto com esses prefeitos aí. Teve gente que falou, eu vou ajudar a cuidar da água, mas não falou como, né?
Poxa, se você é candidato a prefeito, você tem que saber como fazer isso. E daí, vejam, galera, lembra mas daquela assim, prof, resposta? primeiro a gente recebe o voto para depois saber o que a gente vai. Exato. Não. Vote 87. Na campanha, você já tem que demonstrar que você sabe, que você pesquisou, entendeu? Que você estudou. E daí, lembra daquela resposta da Luísa? A Luísa respondeu uma questão errada naquele primeiro questionário, né? Eram todos os maus usos, todos os problemas que a nossa sociedade causa. Lembra disso? Aí, naquele segundo questionário, que eram 3 perguntinhas só, eu coloquei essa pergunta para contemplar essa resposta da Luísa, que eram todos os maus usos, né? Gente, se vocês tivessem escrito aqui que eu, como prefeito, percebo que tem muito esgoto industrial e esgoto nananã, em Florianópolis. Eu mostrei aqui no mapa, né, que tinha um rio bem fedidinho aqui, quando passa pelo Posto Galo, enfim, e que tudo isso vai ser feito com muito estudo e com recursos para fazer fossas. Várias pessoas escreveram aí de fazer fossas, né, coleta de esgoto, tratamento de esgoto, né? Aí já demonstrava que vocês tinham estudado, né? Ou seja, mais uma vez, esses prefeitos aí eu preciso estudar muito mais, tá? Eu coloquei um número para mim. 456. 456, mas não é prefeito. Tinha 456, tinha 9989, enfim, tinham vários números. 999. 87. Sim, Gabriela, você tirou um ponto dessa questão, no caso. É isso, tá? 2505, Natália. Eram vários números, tá? Então, gente, essa é uma questão, essa é um ponto aí que a gente podia, enfim, né, que eu queria fazer com vocês, então, de corrigir a prova, né? Agora eu quero falar sobre a questão da nossa semana 34, que é essa semana que a gente tá? Quase na finaleira lá do ano, né? O que eu pedi para vocês fazerem nessa semana, tá? Eu pedi para vocês entrarem nesse site aqui, ó, do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos, o CPTEC, certo? Basta vocês clicarem aqui, né, dar o Ctrl e clicar aqui, que já vai lá para a página, certo? E eu quero que vocês percebam o quê? A previsão para segunda-feira, dia 9, tá? Tá, mas prof, é tipo pra falar assim, tava certo porque isso aconteceu, ou tava errado porque isso aconteceu. Isso, Tá certo. Maria. Tá certo, porque tava falando que hoje ia ser nublado e podia chover, e hoje tá nublado e talvez possa chover mais tarde. Então, quem que falou isso agora? A Ana? Eu, Ana. Isso. Então, olha só, Ana. Ao longo do dia, perceba se vai chover. Tá bom? Essa é uma tarefa que vai durar o dia todo de hoje. Tá? O que eu quero que vocês observem? O tempo. Como é que tá esse tempo? Tá legal? Por quê, gente? Porque a gente está começando um tema agora, tá? Para finalizar o ano, que é clima, que é tempo atmosférico. Qual é a diferença entre clima e tempo atmosférico? Eu posso falar que o clima hoje tá estranho, ou o clima hoje tá seco, né? Ou eu posso falar que o tempo atmosférico de Florianópolis é chuvoso no verão. Qual é a diferença de clima e de tempo atmosférico? Essa é uma pesquisa que eu quero que vocês façam agora, em aula, tá? Na internet. Digitem lá no Google. Qual a diferença entre tempo atmosférico e clima? E me falem, tá bom? Estou aqui aguardando a pesquisa de vocês. Pode escrever no chat como se escreve para... Pode escrever no chat. Quem não sabe aí abrir uma nova aba e pesquisar, essa resposta também tem no nosso livro, na página, pode consultar o livro também, tá? Na página
Ô, prof, tem que pegar a notícia da internet ou tem que criar com as nossas palavras? Que notícia, meu amor? A resposta A resposta. do que eu falei agora? Pode copiar da internet. Agora copia e cola. Lê. Eu quero ver se você sabe me explicar. Quem não tem na internet, ó, abre na página. É a diferença entre clima atmosférico e o quê? Não, é tempo atmosférico, não é? E clima. 120. Ó, prof, quando eu Isso. pesquiso a diferença entre tempo atmosférico e clima, aparece a diferença só de tempo e clima. Tudo bem. Tudo bem? É a mesma coisa? Aham. E o meu aparece clima e meteorológico. Tá certo? Ou Tá é certo. outra coisa? Não tá certo, meu amor, pode ser. Aí a gente anota no caderno? Então, a gente vai conversar aqui na aula. Lê e vê se você sabe me explicar essa diferença. Lu, Tá. eu sei que já copiou ali no chat. Leia e você sabe me explicar. Leia e veja se você sabe me explicar essa diferença. É a diferença entre. No chat, amor. Clima e tempo atmosférico. Ou tempo. A Luísa pegou do mesmo site que eu. O meu E você? também. Eu peguei do site do livro, que é o BNCC. BBC. Acho que é Prof, BBC. é a mesma coisa, não é? Não, não, não. Prof, o tempo meteorológico é tipo as condições de agora, que tá acontecendo agora. E o clima é um conjunto de vários anos. Tipo isso? Uhum. Todo mundo pesquisou? Antônio, você pesquisou? Pedro? Prof, eu pesquisei Pesquisei. e apareceu uma imagem, daí eu entrei na imagem para ver. E era uma resposta de uma prova assim do Classroom. Sabe, igualzinho o Classroom que a gente usa, daí tava até clicado na bolinha. Uhum. Ana Luísa, você conseguiu encontrar, Ana? Ana, cadê você? Será que ela caiu? Ô, prof, tem que Prof, colocar eu ou a no outra, chat. tem 2 Anas na sala. Não, Ana Luísa estava chamando. Mas eu acho que ela caiu. Ela... Oi, prof. Oi, Ana, você conseguiu fazer a pesquisa? Olha ali no chat. Não. Olha ali no chat, dá uma olhadinha, ó. Vou colocar agora. Pesquisa aí, ó. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? Eu ainda não sei qual que é a diferença. Então, pesquisa, Ana Paula. Ou abre o livro lá na página 120. Pera, prof, eu vou pesquisar aqui. Tô operando. Ai, meu celular Prof, bugou, calma. Ô, prof, quando eu vou, tipo, colocar no chat, daí tá aparecendo que, tipo, tem um número de palavras, de letras que dá. Não sei, tá estranho. É um limite de palavras que você pode escrever no chat. Ô, prof, eu demorei pra entender o que tava escrito, mas eu entendi e é o igual da Vitória. Tá, Entendi, igual da Vitória. então tá. Maria Clara, então não copia no chat. Leia e veja se você sabe me dizer. Imagina que fosse a pergunta para tirar E no boletim do terceiro trimestre. Qual a diferença entre tempo e clima? Isso, tá parecendo que vai ser uma questão de recuperação, hein, prof? Não, na recuperação eu não vou pedir esse capítulo. Ô, prof, posso falar o que eu acho que é? Pode Eu falar, acho que é Lu. assim. Eu acho que, tipo, clima é tipo um dia ensolarado, um dia com bastante sol. Não, não, peraí, eu acho que eu vou errado.
Não, clima é tipo se tá calor, temperatura, não sei. Porque, por exemplo, o dia pode estar tipo ensolarado, mas sei lá, pode estar ventando, entendeu? E daí eu acho que tempo é tipo tempo chuvoso, não sei. A Luísa tá mais perdida do que cego em tiroteio. Eu acho que, tipo, Lu, lê de novo, Lu. Quase isso. Mostra o que eu entendi. Maria, lê primeiro. Depois você, Sofia. Pode ser? eu vou, tipo, resumir o que eu entendi direito. Eu acho que, tipo, tempo seria um pequeno período. Tipo, o tempo das 1 hora às 2 horas tá chuvoso, tá nublado. Mas o clima, tipo, o clima do verão é mais quente do que o do inverno. Não sei. Posso falar? Posso falar o que eu entendi, que eu acho que é isso, e se tiver errado, eu não tenho em mente? É que eu acho que o tempo Peraí, de Aninha. Só um pouquinho, Aninha, que eu tinha combinado de ser a Sofia depois da Maria Clara. Depois você, tá? Ana Paula, só um minutinho. Ok. Vai lá, Sofia. Que o tempo se refere a tempo curto e tal. Eu entendi quase isso. Eu entendi que o tempo, ele é sobre o clima, mas é mais curto. Tipo o que a Maria Clara disse. E o clima, por outro lado, é tipo o clima do mês. Daí vai ser frio. Já o tempo... É uma mistura... Eu entendi a mistura do Maria Clara e da Luísa. Enfim, é tipo isso. Tá, Aninha, agora é tua vez. Vai lá, Ana Paula. O tempo atmosférico é o tempo, tipo. É o tempo, né? E o clima é tipo, tá nublado, tá sol, tá chuva. Não, o clima não é tá nublado ou tá sol. Dá uma lidinha aqui que é clima. Dá uma lidinha aqui que é clima. Ana Luísa, você prof, conseguiu encontrar? Eu coloquei o meu ali no chat. O meu tá curtinho, mas dá pra entender bem. Legal, Ô, Vitória. prof, Duda, o vai. tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas. Parabéns. Peraí. Clima. Para determinar o clima prof. de uma região, é preciso observar a sucessão dos tipos de tempo durante pelo menos 30 anos para conhecer sua regularidade? Agora com as suas palavras. O que é clima? É o tempo. Não. É o tempo, continua. É o É tempo o... do clima. É o oposto É um tempo do tempo prolongado. atmosférico. Não, Ana Paula, olha só. Vamos juntas então aqui agora, É ó. o tempo do clima. É o tempo do clima. Ô, Não, prof, não, por não. que tu não fala o que tu Clima acha que é pra gente, né, prof? é que eu quero saber se vocês estão sabendo pesquisar e estão sabendo ler e interpretar. É claro que eu podia dar a resposta correta. Agora eu quero saber do Pedro. O que você entendeu, Pedro? O clima ele demora para se suceder, é isso? O clima, você tem que observar muitos dias, muitos momentos, tá? Do dia, ao longo de 20, 30 anos é que você vai estabelecer um clima. Tipo, o que a gente sabe hoje, tais meses é verão e tais meses é inverno. Uhum. Por exemplo, vamos lá. Tô nervosa. Não fica nervosa, Ana. A gente está em aula. Aí aqui a gente pode errar, a gente vai pesquisar, a gente vai corrigir, tá? Fica tranquila. Posso tentar responder? Pode. Vai lá, Maria. O clima é as variações anuais de temperatura e o tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas? Sim, perfeito. Vejam, condição atmosférica? condição atmosférica. Se eu falo assim, Gabi, hoje o céu está encoberto de nuvens. Essa é uma condição da atmosfera. Aqui no Campeche, aqui às 11 horas da manhã. Entendeu? Isso é momentâneo. O que pode acontecer? A 1 hora da tarde, o céu pode abrir. O céu que estava todo encoberto de nuvens, ele pode abrir. Ele pode ficar sem nuvem alguma. O sol pode sair. Ou
pode começar a chover. Essa é uma outra condição atmosférica, entendeu? No sábado e no domingo, a gente teve uma condição atmosférica perfeita para um dia de praia. O céu estava aberto, azulzinho, né? E o sol estava à mostra, né? E o que mais que eu posso falar? Tinham poucas, como é que é? A sensação era de pouca umidade no ar, né? Como é que eu sei que a sensação era de pouca umidade no ar? Porque a gente ficava um pouquinho no sol, né? E a gente não sentia que que o tempo estava úmido. Essa é uma sensação mesmo de pele, tá? Se hoje eu for ali para a rua, tá? E ficar um pouquinho ali, eu posso talvez sentir minha pele meio melada. Por quê? Porque eu não enxergo, mas tem muita partícula de água em suspensão, muita umidade, tá? E tem muita umidade porque parece que vai chover. Na previsão lá do CPTEC, do Centro de Previsão, já tem uma previsão, o que é previsão? Uma possibilidade antecipada, né, de chuva. Então, eu sei que já está úmido. A umidade que a gente sente no ar, ela também é uma condição atmosférica, tá? Ou seja, tá? Para finalizar a aula, que a gente tem 3 minutinhos, eu acredito que todo mundo tenha compreendido o que é tempo atmosférico, né? O tempo atmosférico, escrevendo aqui, atmosférico, atmosférico, tá? Ele é um estado, é uma condição que está a atmosfera agora, num momento, ou num curto espaço de tempo, tá? Mas que curto espaço de tempo é esse, prof? Uma manhã, uma tarde, uma noite, um dia. Um curto espaço de tempo, tá? E daí você vai olhar, você vai acordar assim, hoje tem sol. Hoje eu vou colocar o meu uniforme de manga curta, né? Você vai se adaptando ao tempo atmosférico. Ou não, puxa, essa noite fez um frio, eu tive que tirar lá do maleiro do meu guarda-roupa um super edredom, porque estava frio, né? A temperatura caiu, certo? Isso é tempo atmosférico, ok? E daí, o clima, tá? Como é que os climatólogos, né, os meteorologistas, na verdade, tá? Eles vão determinar um clima. Eles vão, ao longo de anos, cerca de 20, 30 anos, tá? Observar os tempos atmosféricos. Por exemplo, hoje, em dia 9 de novembro de 2020, né? Eles vão observar o tempo atmosférico aqui de Florianópolis, certo? Na mesma data, no mesmo mês, em 2021, eles vão fazer a mesma coisa, tá? E depois em 2022 e 2023, e eles vão acompanhando esse tempo atmosférico, tá? Durante cerca de 20 anos. E daí eles vão falar que o clima para esse mês, para Florianópolis, é tal, tá? E daí o clima, só para mostrar aqui para vocês, quais são os climas que existem, né? Climas do Brasil. Oi, pode falar. Como que o granizo é formado? A gente pode estudar isso numa outra aula, tá? Essa é uma pergunta que sempre fazem. Cadê? O que eu quero fazer? Aqui, apresentar. Antes que acabar a aula. Tem 1 minutinho. Parará, parará. E daí, olha só. Oi, pode falar. Então, se eu entendi, a tarefa dessa semana é ver a previsão que estava no site e ver se aconteceu. Isso é isso? Ver a condição do site e observar o dia de hoje e ver se bateu. Então não é para te mandar, né, prof? Não precisa mandar nada.
Na sexta-feira. Na sexta-feira a gente vai começar a aula conversando sobre essa tarefa, tá bom? Olha só, gente, o que eu estou mostrando para vocês aí para finalizar a aula, tá? Um mapa de clima do Brasil, tá? No Brasil, eles pesquisaram o quê? Que essa região aqui tem as mesmas características ao longo de anos, tá? Consequentemente, eles, após esses estudos, né, determinaram que o clima para o sul do Brasil é esse temperado superúmido, tá? E o clima lá para a região, ó, do Amazonas, de Roraima, um pedacinho do Acre, é o qual? O equatorial quente e úmido, tá? Mas a nossa aula já acabou agora, a gente vai dar sequência a esse tema lá na próxima aula, tá bom? Um beijo, um queijo, até sexta-feira. Hasta la vista.